Olá, sejam bem-vindos mais uma vez ao nosso canal do YouTube da Rede Odontos, onde toda semana a gente disponibiliza uma aula, um caso clínico, um comentário, um grupo de estudo, alguma coisa que vai ajudar você que está trabalhando na odontologia, que tem amor pela odontologia, que gosta da odontologia, principalmente você que pratica e faz algumas cirurgias. Nosso canal, ele basicamente traz informações sobre tudo aquilo que o dentista precisa às vezes estar relembrando para poder exercer uma odontologia tranquila, segura, confortável para você e para o seu paciente. E este nosso canal disponibiliza materiais gratuitos para você que nos acompanha, sabe disso. Geralmente às quintas-feiras, 19 horas é o horário que a gente está aqui. Pode ser que isso altere por um motivo ou outro, alguma live que a gente esteja participando ou fazendo. Então a gente acaba remodelando e passando isso para outro dia. Se você ainda não se inscreveu aqui no nosso canal, aqui embaixo no nosso canal, vai aqui, clica em inscrever-se, marca o sininho para toda vez que você abrir o nosso canal, toda vez que você tiver a fim de escutar uma novidade do nosso canal, você vai receber um sinalzinho no seu celular. E o seu celular vai te encaminhar para cá. Também a nossa rede social do Instagram, você acompanha sempre uma dica, um videozinho mais curto. E geralmente essas aulas que a gente dá aqui são aulas de 30, 45 minutos. Às vezes passa um pouquinho mais, porque a gente sempre tem alguma pergunta da aula passada para essa aula. E a aula que a gente deu, as últimas aulas que a gente deu, foi sobre radiologia. Eu recomendo, se você não assistiu, foram 4 aulas seguidas, né? Sobre pós-operatório, perdão. A aula de hoje é sobre radiologia e a gente sempre recomenda que vocês assistam todas as aulas. Tem sempre a pergunta de uma aula na outra aula e eu tenho certeza que você ganha em dois sentidos, né? Nos dois sentidos, porque você não paga nada e você tem informações que vão te ajudar imediatamente no seu dia a dia. Hoje nós vamos falar sobre radiologia e documentação odontológica. O que é importante, o que importa disso para a gente, por que isso faz parte do nosso cotidiano. E eu vou trazer algumas coisas para a gente poder discutir aqui da nossa aula de hoje, exatamente voltadas para a nossa profissão, né? E eu espero que você então não deixe de acompanhar até o final dessa aula. No final da aula eu vou fazer um resumo da aplicabilidade de todas as radiografias que a gente tem para todas as disciplinas, inclusive ressaltando aquelas que são mais relevantes, aquelas que são mais importantes e por que a gente precisa então aprender a visualizar. Hoje eu não vou especificamente ensinar para você como que você vai visualizar, mas eu vou mostrar para você qual a importância de cada imagem para aquilo que você vai fazer na boca do seu paciente. E é importante então que você nos acompanhe e nós vamos começar então falando sobre exatamente qual a necessidade de você fazer radiografias no seu dia a dia, qual a necessidade de você utilizar das radiografias no seu dia a dia, no seu consultório. Meu nome, para quem não me conhece, professor Leandro de Mello, sou mestre em periodontia, especialista em periodontia e implantodontia, e gosto demais da odontologia independente. Na faculdade eu dou aula, 16 anos, participo da clínica integrada e a gente então trabalha sempre com diagnóstico. Falar da nossa área, não trazer a discussão, a mesa da discussão diagnóstico é praticamente deixar de fazer uma odontologia digna e coerente. Então, aqui eu trabalho com vocês uma odontologia que eu acredito que vai fazer diferença na vida de vocês e assim eu espero que você aproveite. Bom, quando a gente vai falar de diagnóstico, né, nós estamos falando de um pilar, de uma base, né, triangular que é realizada de 3 maneiras. O diagnóstico ele precisa de anamnese, que são aquelas perguntas que você faz para o paciente, aqueles questionamentos e todas as dúvidas que você tem a respeito da saúde geral do paciente, da saúde odontológica. Os exames clínicos, que são os exames que você vai fazer na cavidade oral do paciente. E os exames complementares, que é sobre exatamente o que nós vamos falar hoje na nossa aula de radiologia odontológica. E eu gosto muito de falar sobre os exames complementares porque eles são muito importantes no nosso diagnóstico. Eles fazem parte
dos exames que a gente vai solicitar para o nosso paciente, aí eu coloquei praticamente todos os exames complementares, né? Exames laboratoriais de sangue e urina, exames de imagem, né? Fotos, modelos, ultrassonografia, ressonância magnética, a tomografia computadorizada, cialografias e radiografias. Outros exames que a gente pode estar pedindo, a citologia esfoliativa e biópsia. Esses exames todos é para a gente ter um diagnóstico, para a gente ter uma decisão de tratamento. E é importante que a gente use, então, de todos os recursos para que a gente tome a decisão. É importante que a gente tenha imagens para a gente poder planejar o nosso caso clínico, para a gente tomar a decisão, né? Mas a gente tem que entender que não só a documentação radiológica ou a documentação de imagens e nem só o exame clínico, físico, são suficientes para você tomar uma decisão. E que a decisão clínica, ela de fato é soberana sobre as outras decisões. Por quê? Porque você está vendo e é você que toma a decisão. A responsabilidade é do dentista de fazer a tomada de decisões num tratamento. Então a gente precisa muito dessa documentação. Porque também sem a documentação de imagens, você fica como se a gente pudesse imaginar na nossa base de decisões uma perna quebrada. Então, eu quero discutir exatamente sobre isso. Que tanto que isso é importante para a gente, que tanto que eu utilizo isso no meu dia a dia, tá? E em cada das disciplinas, o que a gente mais utiliza, então, dentro das documentações de imagem, tá? Bom, exames de imagem, então a gente tem aí eles incluídos nos exames complementares. Eles servem para avaliar um quadro detalhadamente, auxiliam no diagnóstico. Às vezes, nem tanto eles nos auxiliam em termos de visualização. Quando a gente pensa numa radiografia panorâmica, a gente não tem, então, uma condição de visualização específica de alguma coisa, né? A gente tem uma visão panorâmica. Né? Quando a gente pede uma radiografia interproximal, a gente não consegue ver o ápice dos dentes, então a gente também tem limitações nas radiografias interproximais. Existem variações de técnicas para uma radiografia periapical, e aqui eu vou citar algumas variações que a gente utilizava para localização. A gente tem então uma radiografia também, um exame de imagem também chamado de radiografia oclusal, que nos ajuda na localização de um dente incluso, impactado, e com a tomografia, praticamente a gente consegue visualizar todas essas imagens em um único exame. Então assim, eu particularmente não dispenso o pedido da ordem de exames de acordo com a minha necessidade de visualização, e eu vou trazer para vocês aqui até o final da aula o que é que eu tenho feito, como que eu tenho realizado isso, tá? Bom, o que a radiografia periapical mostra para a gente? Se a gente puder observar da esquerda para a direita na sua imagem, você vai observar a crista óssea com um pouco de reabsorção, um espaçamento entre a raiz e o osso no ligamento periodontal, que é um espaçamento do ligamento periodontal. A gente consegue ver se existem lesões, se existem imagens alteradas no trabéculo ósseo da imagem dos dentes. A gente consegue visualizar a falta de ponto de contato. A gente consegue visualizar na segunda imagem, essa do meio, a reabsorção do ápice do dente. A gente consegue observar uma reabsorção horizontal da crista óssea, dos elementos dentais. A gente consegue observar também a relação desses dentes, nessa radiografia da direita, né, no caso, com o canal alveolar inferior que está passando aqui embaixo das raízes do segundo e terceiro, do primeiro e segundo molar, restaurações a fazer, né? A gente consegue observar até a presença de um terceiro molar incluso e impactado. Mas ela tem para mim algumas limitações. Por exemplo, com uma radiografia periapical dessa, eu não consigo ver, por exemplo, a raiz completamente de um terceiro molar. Eu não consigo ver a relação dele com o canal alveolar inferior. Eu precisaria de uma imagem maior, mais extensa daquilo que eu vou precisar. Então, para a aplicação de uma radiografia periapical, eu tenho sim que observar qual é a minha necessidade. E a minha necessidade de uma radiografia periapical geralmente é o dente. É para os meus procedimentos que eu preciso observar o dente como um todo. E respeitar e observar também a sua inserção em osso.
por completo. Então eu preciso ver desde a cúspide desse dente, desde a parte oclusal desse dente, até a parte mais apical da radiografia, da anatomia desse elemento dental. Bom, onde que a gente vai ver isso? O que que a gente pode ver numa radiografia periapical? Eu posso ver relação entre germes dentários de dentes permanentes e tecidos? Posso. Lógico que eu posso, né? Eu posso ver cáries, granulomas, cistos e outras lesões? Sim, claro que eu posso. Eu posso ver a anatomia de dentes e tecidos adjacentes, como é que é o trabéculo ósseo, se ele é mais espaçado, se ele é menos espaçado. Eu posso observar a relação da minha lesão com a crista óssea. Posso observar a falta de adaptação, a falta de ponto de contato, as cáries que estão abaixo das restaurações. Então eu preciso de uma visão detalhada. Essa é a melhor visão detalhada que eu tenho? Bom, se você quer ter uma visão do dente como um todo, essa é talvez a melhor radiografia que você tem para poder fazer a sua avaliação. Às vezes, se você for comparar uma radiografia com a outra, sempre você vai ter uma limitação de uma ou de outra, né? Então aqui a gente está expondo o que cada uma delas pode trazer para a gente. A radiografia periapical, por exemplo, ela pode mostrar reabsorção de tecido ósseo? Pode. Ela pode ver pré e pós-traumas apicais? Tá aí, lesões apicais, ó, muito provavelmente causada por coroas que estão fraturadas, expostas ao meio externo, né? Avaliação pós-traumática, a gente pode observar também coroas e raízes, implantes, né, que estão colocados, afixados, o osso ao redor dos implantes. A gente pode observar perdas ósseas ao redor de dentes, perdas ósseas ao redor de implante, e isso facilita a nossa vida, com certeza, principalmente quando nós vamos fazer um diagnóstico. É um dente que está balançando, se for um implante, você consegue ver se o componente está solto, se o componente está acomodado, se ele está encaixado no implante. E isso, no olho nu, você pode confundir um parafuso frouxo com um implante fraturado, por exemplo, ou um implante perdido. E como é que você vai falar para o paciente qual o plano de tratamento? Você vai saber se a reabsorção daquele osso ela é uma reabsorção óssea vertical ou uma reabsorção óssea horizontal? De acordo com a sua radiografia, você já consegue visualizar isso muito melhor. Então nós precisamos entender de que maneira que isso acontece, de que maneira que a gente pode solicitar essa radiografia, para a gente poder então conseguir visualizar melhor aquilo que a gente quer mostrar para o nosso paciente, que faz parte do seu procedimento e planejamento, apresentar para o seu paciente o que você vai fazer com o dente, né? Então assim, a gente consegue ver formação de cálculo na superfície dos dentes, a gente consegue ver patologias referidas ao dente, né, periodontalmente dizendo, de traumas oclusais, reabsorções ósseas, tanto verticais quanto horizontais. Eu falei para vocês nessa foto, nessa radiografia periapical superior aí, a gente consegue ver reabsorções verticais, são aquelas que a gente consegue olhar na radiografia. E na radiografia ela tem essa imagem, né? Imaginando aqui a coroa do dente, aqui a raiz, essa imagem vertical em relação à raiz. E quando essa perda óssea ela é reta na crista óssea, né? Essa perda óssea a gente chama ela de horizontal. Então é importante que nós saibamos diferenciar isso para a gente poder então observar na nossa radiografia se está havendo um trauma oclusal ou se é uma relação endopério ou se é uma relação de perda óssea causada só por bactérias, mas que não tem relação com o ápice do dente, ou seja, não é uma endopério, né? E a gente consegue observar também obturações, restaurações que foram feitas, obturações de canais realizadas endodonticamente e quais as limitações. Bom, numa radiografia interproximal ou bite-wing, o que nós temos diferentemente das raízes das radiografias periapicais? Eu tenho então imagens que me dão um paralelismo melhor. Eu poderia observar perdas ósseas a nível da crista óssea, não a nível apical, ou seja, uma lesão endopério numa radiografia interproximal tem suas limitações, tá? Então eu poderia observar muito melhor as relações com
a perda do osso numa radiografia periapical, e nesse caso aqui eu consigo visualizar bem, são as restaurações, a necessidade de restaurações interproximais, sejam elas para criar pontos de contato ou para poder serem trocadas de acordo com a necessidade e infiltração que é presente, né, a restauração. Então aqui a gente não tem sobreposição de imagem. Se a gente observar uma periapical, às vezes isso dá uma sobreposição de imagem e a gente não sabe se tem ponto de contato ou não entre o dente e se talvez esse ponto de contato seja o motivo trauma maior de uma impactação alimentar, e por isso a gente então precise de exame do tipo radiografia interproximal. As cáries também são melhor visualizadas, né? Então eu consigo visualizar cáries interproximais entre os dentes superiores e inferiores ao mesmo tempo. Dentes descidos eu também consigo visualizar os germes de dentes permanentes, a relação deles, e possíveis mudanças na cavidade pulpar, né? Então, essas minhas limitações, por exemplo, elas não posso jogar o meu diagnóstico, por exemplo, para um tratamento endodôntico. Então, se você pediu interproximal, mas o paciente tem dor e você suspeita, porque você fez exames clínicos, por exemplo, exames clínicos térmicos, por exemplo, né? Você então está na dúvida se esse dente tem uma endodontia para ser tratada, então, faz favor, pede uma periapical, tá? Então, as diferenças são essas que eu não posso abrir mão, né? A minha radiografia interproximal, eu consigo ver muito bem cáries oclusais e interproximais, identificar excessos marginais, eu consigo avaliar o estado periodontal a nível de crista óssea, não a nível radicular. Visualização de cálculos dentais você também consegue visualizar. Cristas ósseas, qual a condição delas, se elas têm uma reabsorção horizontal, se elas têm uma reabsorção vertical, e a partir daí você pode então tomar suas decisões com relação, por exemplo, a um aumento de coroa clínica ou não, porque a gente pode ter uma radiografia periapical que me acusa uma restauração próxima da minha crista óssea, mas na hora que eu faço uma radiografia interproximal, então eu observo que não está próximo, e aí então eu não preciso fazer um aumento de coroa clínica. E isso é muito válido, porque às vezes, principalmente na região interproximal, a gente não consegue enxergar muito bem essa relação entre o término da lesão e o osso. E aí, qual a decisão que eu tomo? Nessa restauração, eu cobro o aumento de coroa clínica ou não cobro o aumento de coroa clínica? Como é que você vai ter certeza do procedimento, do planejamento que você vai realizar? Ou às vezes até indicar para o colega, né? Então vale a pena você explicar e pedir para o seu paciente esses exames. E aí, mais ainda, né? Porque você acaba mostrando para o seu paciente que o seu planejamento, ele não é um simples planejamento de olhar, né, de bater uma foto ou de fazer uma filmagem da boca do paciente, mas que você está investigando a extensão do problema, e para você resolver o problema, você vai precisar de mais informações, né? Porque na verdade o que a gente trabalha são informações através das imagens, tá? Então vamos lá. Radiografia oclusal é uma radiografia muito boa para a gente ver a posição do arco oclusal, para a gente ver a posição de dentes inclusos, impactados, para a gente ver e localizar quais as estruturas que estão envolvidas possivelmente. A radiografia oclusal, ela é uma radiografia que ajuda tanto para a maxila quanto para a mandíbula, e quando uma radiografia ela é bem realizada do ponto de vista oclusal, você consegue diagnosticar exatamente o posicionamento do dente que está incluso, né, que está impactado, e isso te ajuda bastante na sua decisão, principalmente num tracionamento ortodôntico ou numa movimentação ortodôntica, e as decisões passam a ser muito mais plausíveis. Então, localiza fragmentos, localiza raízes, dentes inclusos, a observação de dentes supranumerários, odontomas, cistos odontogênicos, a posição desses cistos em relação ao arco oclusal,
E você consegue então determinar qual tipo de procedimento, por onde você vai entrar na cirurgia, se você vai entrar por palatino, se você vai entrar por oclusal, por lingual, perdão. E tudo isso você não consegue sem as imagens, né? E eu não faço nem ideia, se você não consegue para planejar, imagina para realizar um procedimento sem uma documentação de imagem como essa, tá? Radiografia panorâmica é muito boa. A radiografia panorâmica ela me dá uma imagem de seio maxilar, de articulações, né, de côndilo, a questão da posição de todos os elementos dentais. Eu consigo ver todos os trabeculados ósseos. Eu consigo observar se tem siso, se não tem siso, se tem cisto, se não tem cisto, se tem alguma lesão, se não tem nenhum tipo de lesão, tá? Então eu consigo ter uma visão que, pelo próprio nome da radiografia, ela está falando. É uma visão panorâmica, né? E eu falo para vocês assim, como que seria uma visão panorâmica? Sabe aquela foto de avião que mostra a cidade? Você está vendo a cidade como um todo. Mas você não está vendo ali, por exemplo, a porta de uma casa. Você está vendo que existem casas. Mas você não está vendo o número da casa. Às vezes nem a cor do muro você não consegue ver. Então a radiografia panorâmica ela te dá uma geral. Ela te dá uma geral. E essa geral, ela pode até te ajudar, mas ela não te dá o diagnóstico correto e completo. Então por isso que a gente precisa ver outras documentações. Eu consigo ver cárie nela? Consigo. Eu consigo ver extensão? Não consigo. Eu consigo ver lesão? Eu consigo ver reabsorção óssea ou cistos nos ossos maxilares? Tanto maxila e mandíbula? Consigo. Consigo ver extensão e localização? Não consigo. E aí eu começo a explicar para vocês por que algumas das imagens a gente consegue até ver o tumor, a fratura da maxila, mas a gente não consegue visualizar bem as imagens. E essas imagens que eu estou mostrando aqui para vocês, que eu trouxe para vocês até agora, essas imagens são todas imagens que a gente chama de imagens bidimensionais. O que são imagens bidimensionais? São imagens que me dão um parâmetro de distância lateral e de altura. Então eu consigo ver essa distância e essa distância. Eu não consigo ver profundidade. Eu não consigo ver essa relação. É eu colocar um dedo aqui, ó, e você não sabe. Você está vendo, enxergando um dedo, mas quando você vê de lado, você vê que são dois. Então, essa tridimensionalidade, nenhuma dessas documentações que eu falei até agora, elas nos dão. A gente não consegue ver totalmente uma imagem como a gente tem em outras documentações, como por exemplo, eu vou falar daqui a pouco da tomografia. Então, por mais que eu entenda que essa radiografia ela vai me trazer informações, e vai me trazer informações, é verdade, eu consigo ver quantos implantes tem, eu consigo ver se a pessoa tem uma contenção, se ela tem perda óssea, eu consigo saber quantos dentes que ela tem realmente, quais são os dentes olhando pela radiografia, eu consigo saber se ela tem dente incluso, se esse dente está incluso, está impactado, quantos dentes inclusos impactados o paciente tem, né? Então, assim, não é uma radiografia que a gente vai desprezar, não é. Mas é uma radiografia que eu preciso entender quais são, então, os passos ou quais são os planos de tratamento para eu poder utilizar. Nessa radiografia, por exemplo, para colocação de implante, você precisa ter uma destreza e habilidade muito grande para você não cair, por exemplo, numa área de reabsorção óssea, porque ela não me dá esse tipo de imagem. Então, eu tenho radiografias que me auxiliam muito no planejamento. Por exemplo, quantos implantes, qual o espaço que eu tenho, mas qual o espaço que eu tenho em qual situação? Nessa situação ou nessa situação. Eu não consigo ver, por exemplo, em implantes, qual o diâmetro do implante que eu vou utilizar. Então eu consigo ver que daqui até aqui eu tenho 4 milímetros, né? Se eu tenho 4 milímetros aqui, perdão, 40 milímetros, eu consigo ver que nesse espaço de 40 milímetros eu posso pôr 4 implantes. Agora, em diâmetro, qual a espessura desse osso? E essa é uma limitação que a gente tem. Então, vale a pena a gente ter noção disso para a gente não ficar com medo. E eu quero chegar onde eu vou chegar com a minha explicação de por que a gente precisa pedir essas documentações, tá? Na odontologia preventiva, fiz questão de colocar essa imagem aqui e trazer ela. Por que eu fiz isso? Porque quando... Perdão, deixa eu voltar aqui. Quando eu fiz essa radiografia,
essa radiografia é da minha filha, de 12 anos. A gente observou uma imagem nessa parte superior esquerda da tela. Eu não estou conseguindo dar um zoom aqui, senão eu ia mostrar para vocês melhor isso daqui. Uma imagem aqui que estranhava alguma coisa, um dente que não tinha sido ainda irrompido. A gente tinha aqui uma agenesia, olha só, a gente tem agenesia aqui, ó, do segundo premolar, ou seja, né, eu posso agora com 12 anos preparar espaço para descer o canino dessa paciente, que por acaso é minha filha, a Isabela. Eu posso planejar preservação e conservação desses elementos dentais para adiar o implante, já que ela ainda está em fase de crescimento, entendeu? Aqui já foi removido um odontoma e um dente que estava aqui nessa região atrapalhando a erupção dos premolares. Ela perdeu esse outro aqui depois. Então, assim, nós estamos caminhando para um tratamento usando de uma radiografia que foi feita preventivamente e ajudando, vamos dizer assim, no processo de desenvolvimento. Por quê? Porque a gente sabe que depois, para você arrumar espaço para esses caninos que estão aqui embaixo girados, para você posicionar os caninos que estão aqui em cima, para um paciente adulto, é totalmente diferente de que um paciente jovem, para um paciente jovem. Então, eu gosto de trazer situações que você pode agir com o paciente de maneira a explicar para ele, tá? Eu até coloquei aqui nessa aula sobre a questão da avaliação periodontal. Gente, para a radiografia panorâmica, você consegue ver perdas ósseas. Você consegue ver que tem perdas ósseas graves em regiões determinadas e tudo. Mas quando o paciente vem para um tratamento periodontal mesmo, essa radiografia já não é a melhor radiografia. Aí, no caso, as radiografias periapicais são bem melhores, porque você tem uma relação da perda, a extensão da perda, o número de dentes, a relação dos dentes vizinhos. Nessa imagem aqui, eu consigo sim observar perdas ósseas, mas eu não consigo observar detalhadamente qual a quantidade de perda óssea que tem. Eu consigo observar aqui nessa radiografia, eu estava falando para vocês lá no início, sobre a questão das ATMs. Observem os dois côndilos desse paciente. Observem a diferença do côndilo de um lado para o outro, tá? Essa é uma paciente de 63 anos de idade. Agora olha o côndilo de uma paciente jovem. Pera aí, esse aqui não está o melhor não. Deixa eu pôr uma panorâmica aqui para vocês verem um côndilo de um paciente mais jovem um pouco. Olha só. Olha o côndilo, olha a formação desses dois côndilos, né? A gente consegue ver que existe um desgaste, mas olha o tamanho da cabeça do côndilo. Olha só, dos dois lados, a gente consegue observar. Agora, grava essa imagem na sua cabeça. Vem comigo para essa imagem aqui agora. Olha só. Olha esse côndilo aqui, olha desse lado. Olha o quanto esses côndilos estão sofridos, né? Mas aí você olha na boca do paciente, olha a quantidade de tratamentos odontológicos que tem em porcelana. Olha a quantidade de dentes em porcelana que tem na boca. Então tudo isso sobrecarrega a articulação e aí a gente consegue ver isso daí dentro de uma radiografia panorâmica. E avaliação de tratamento ortodôntico, a gente está cansado de saber. Todos os nossos pacientes que vão para avaliação ortodôntica, a gente precisa dessa documentação. Ah, Leandro, mas você não falou da teleradiografia. Sim, existe a tele também, que a gente pede para o paciente para poder pedir avaliação com relação ao crescimento de maxila e mandíbula, posicionamento dos incisivos e primeiros molares, todas aquelas inclinações e as regras para inclinação, para você saber qual a quantidade de movimentação que você tem que fazer. Então, assim, aqui, se eu fosse falar detalhadamente de todas as radiografias que a gente tem na odontologia e que a gente pode aplicar na odontologia, possivelmente eu iria ficar aqui uma noite inteira, né? E não é esse o objetivo. O objetivo aqui é a gente trazer e mostrar para vocês aquilo que a gente tem mais que está na nossa mão e o que a gente mais precisa fazer com as nossas documentações. Aqui agora eu entro nas tomografias. E aí eu falo para vocês, por que eu gosto tanto das tomografias? Porque ela me dá a imagem bidimensional e a imagem tridimensional. Então, quando eu observo uma imagem e eu vejo a extensão do dente, e eu vejo a lateralização, eu vejo a altura, eu vejo a lateralidade, por outro ângulo eu consigo pegar essa imagem que eu estou enxergando só
o espaço bidimensional e cortar ela em várias fatias. E eu consigo ver essas fatias lateralmente. Então, abaixo dessas imagens que vocês estão vendo aqui, ó, vou colocar na tela de novo, existem cortes que são feitos. E esses cortes são numerados. E esses cortes numerados servem exatamente para você enxergar onde está passando o canal, e aí, nesse caso, né, o laboratório marcou de laranjado essa da esquerda, então eu consigo ver o canal, eu consigo ver que a raiz está bem próxima do canal, mas não está dentro do canal. Eu consigo observar que, inclusive, a coroa está deitada sob o canal alveolar inferior, mas não está comprimindo o canal alveolar inferior. Eu consigo ver a relação deste dente com a raiz do dente do segundo molar, que está em pé. Essa imagem, ela me dá praticamente 100% da informação com relação ao dente que está incluso. Do mesmo jeito que essa imagem que a gente tem da direita, ela me mostra que existe sim uma alteração de área hipodensa. Ele marca isso na seta e me mostra também a relação com o canal alveolar inferior. Ou seja, né, eu consigo visualizar coisas que uma radiografia periapical ou uma panorâmica elas jamais vão conseguir me mostrar, né? Eu consigo então identificar tumores, eu consigo identificar cistos, corpos estranhos, né? Dentes inclusos, dentes que não apareceram na cavidade oral. Auxilia também no planejamento ortodôntico, lógico que auxilia, é o que a gente estava falando, auxilia no planejamento de enxerto, auxilia no planejamento restaurador, no planejamento endodôntico. A tomografia é uma imagem tridimensional de todas as estruturas que a gente falou até agora. Seja ela só de um dente, seja ela só periapical, seja ela só endodonticamente dizendo, periodontalmente dizendo. A grande barreira que às vezes a gente ainda tem, e que eu digo para vocês que é uma bobagem, é com relação aos custos. Porque todo mundo fala assim, ah não, mas tomografia é caro. Olha, se a tomografia é caro para você realizar o seu procedimento, não faça o seu procedimento. Muito provavelmente você vai ter problema com o seu procedimento. Então assim, eu pedir tomografia passa a ser, então, uma condição reservada para praticamente todos os tratamentos complexos e complicados. Por que eu falo isso? Geralmente, quando você vai a um médico, e era isso que a gente tinha que chegar para a gente poder discutir, ou você é procurado para resolver uma situação que você não conseguiu resolver ela só com uma medicação ou só com uma intervenção, você então precisa entender que algo a mais está acontecendo. Então assim, paciente com muita dor de cabeça e ela não conseguia solucionar a dor de cabeça com uma medicação normal, pediu para poder fazer várias avaliações de dentes endodonticamente e tal, e a dor de cabeça dela persistia. Quando a gente foi fazer uma avaliação mais detalhada, pediu uma tomografia, a gente tinha esse tipo de imagem que mostrava para a gente que havia-se uma relação muito íntima com o canal alveolar inferior, que havia uma relação com o dente vizinho, que não havia tratamento endodôntico no dente vizinho, que havia uma possível reabsorção. E eu, particularmente, não conseguiria descobrir isso nunca, observando ou somente conversando com o paciente, fazendo uma avaliação clínica. Então, algumas alterações que a gente tem para diagnosticar traumas, tanto em mandíbula quanto maxila, quanto partes da face, os seios paranasais, seio maxilar, a gente consegue ver isso também para as ATMs. A gente precisa dessas imagens. A gente não tem como dispor dessas imagens. E eu estava falando anteriormente sobre a questão do médico. A gente vai no médico para poder resolver alguma coisa que a gente não deu conta de resolver sozinho às vezes. E a gente chega no médico, ele pede exame de sangue, exame de urina, exame de fezes, ele pede uma chapa do seu pulmão, ele pede um eletrocardiograma, um eletroencefalograma, ele pede uma radiografia, ele pede todo tipo de exame que ele pode complementar ao seu diagnóstico. Qual que é o problema que nós dentistas temos com os exames? Por que a gente não pede exame? Qual que é a nossa barreira com pedir exames? Qual que é a nossa dificuldade para poder pedir exames? Isso que eu fico pensando comigo. Eu falo, gente, mas a gente tinha que ter mais liberdade com os exames. Mas o que acontece na maioria das vezes? Né? Ah, eu não pedi o exame porque o paciente tadinho, não tinha dinheiro. Olha, você não pede exame porque o paciente tem dinheiro ou não tem dinheiro. O processo do paciente que não tem dinheiro e que tem dinheiro é o mesmo.
O advogado que você vai ter que pagar é o mesmo. Para se defender de um problema que você fez ou não para um paciente que tem dinheiro ou que não tem dinheiro. E o que dá mais trabalho para a gente, na verdade, não é isso. É justificar uma coisa que você sequer viu. Porque não tinha imagem. Então a gente precisa estar preparado para isso, a gente precisa encarar isso com mais seriedade. E eu sempre trago essa discussão, a luz da discussão, para a gente poder entender que não é que o exame de diagnóstico esteja incluído na sua necessidade, vamos dizer assim, de custo. Não é para você esse custo, não é você que tem esse custo, mas é você que vai planejar o seu custo. Imagina fazer um implante numa área que não tem osso. E você não consegue ver isso. Como você vai fazer? Exame. Aí você pede um exame, você vê que tem que fazer um enxerto. É diferente o custo de fazer um implante e o custo de fazer um implante que precisa de enxerto. Quando a gente fala isso para o paciente, parece que é bobagem. Parece que é bobagem, mas ele entende. E ele vai fazer a documentação porque a gente precisa falar para ele. Essa documentação não é só para mim, mas é para mim e para você. É para você sair desse problema. É para eu ajudar você a resolver esse problema. Não tem tratamento periodontal sem uma boa radiografia periapical. Não tem tratamento endodôntico sem uma boa radiografia periapical. E o meu desafio aqui, essa noite, é que vocês saiam daqui sabendo que as complicações que a gente tem, as intervenções, as intercorrências dentro de um procedimento cirúrgico ou dentro de um planejamento de tratamento odontológico, elas estão geralmente ligadas à falta de um bom exame de imagem. E é verdade, eu falo isso para vocês de carteirinha, de poder falar para vocês assim, situações clínicas que foi recomendado a mim uma cirurgia de aumento de coroa para um paciente. E aí a gente, nossa, como que a gente vai fazer isso daqui e tal, muito difícil, segundo molar superior, e tinha um terceiro, o paciente não precisava extrair o terceiro, e aí a gente fez uma bite wing, e não precisou fazer aumento de coroa clínica. Olha só, que beleza! Você acha que isso é ruim? Ah, mas aí você não ganhou o dinheiro do aumento de coroa clínica. Mas eu evitei trazer um problema para o paciente que seria abrir para fazer um aumento de coroa clínica sem necessidade. Fazer uma cirurgia sem necessidade. Tirar um dente que não precisava. Se você tem exames e você faz o exame clínico, você tem certeza que você vai fazer aquele procedimento e por que você vai fazer aquele procedimento. A maioria dos procedimentos que você realiza, eles são confirmados pela radiografia antes do procedimento. Então, é por isso que a gente pede o exame de imagem. É por isso que a gente prevê o tempo que você vai gastar de uma cirurgia e você não toma prejuízo de cobrar uma cirurgia para tirar um siso de R$300 e gasta 4 horas do seu dia. Se você fizer isso, você pagou para tirar esse siso. Porque a sua hora clínica não custa R$100. A sua hora clínica custa muito mais do que isso. Então, nós precisamos entender que a documentação de imagem, as documentações complementares não devem ser dispensadas. Pelo contrário, elas devem ser exigidas. Tá? Dentro das radiografias periapicais existe uma técnica alternada, que é a técnica de Clark, que a gente chama. E essa técnica de Clark, então, ela era utilizada anteriormente para posicionar uma imagem de acordo com a movimentação do cone, de acordo com a nossa visualização. E quando o cone caminhava para uma determinada área, essa imagem caminhava junto para a direita ou junto para a esquerda. E aí você tinha se essa imagem estava aproximada ou distalizada, né? Então a gente conseguia visualizar com uma variação da posição do cone de radiologia, a posição do dente. Hoje a gente já não usa mais, a gente usa a tomografia. Dificilmente a gente precisa de uma técnica de Clark, tá? E não existe necessidade, quando você tem tomografia, de utilizar de uma técnica que a gente quase não usa, tá? Bom, onde você não tem uma tomografia, né? A gente está falando, não usa como? Onde eu estou aqui não tem tomografia, então você utiliza a técnica de Clark. Você solicita a técnica de Clark. Sabendo como você vai fazer a leitura do documento e o laudo, você consegue localizar também o dente, não é um problema, tá bom?
Agora, resumindo a aula para a gente poder encerrar, né? Eu falei para vocês que eu ia dar um resumo de todas as aplicabilidades das radiografias. Talvez eu tenha até esquecido de alguma radiografia aqui, eu espero que não, porque a gente sabe da gama e de todas as aplicações, e eu espero também poder contribuir até aqui com o que a gente tem se proposto, que é ajudar vocês na decisão de diagnóstico. Então, a especialidade: cirurgia e traumatologia buco-maxilofacial. Radiografia panorâmica? Pode? Pode. Radiografia oclusal? Pode? Pode. Qual que é a melhor? Tomografia computadorizada. Não resta a menor dúvida, tá? Existem condições que você não consegue fazer tomografia computadorizada? Existe. Mas as mesmas que você não teria, por exemplo, condições de fazer as outras radiografias. Então, essa sim é a melhor situação. Dentística, radiografia periapical e interproximal. Se a gente observar, por exemplo, uma panorâmica, dificilmente você vai fazer uma dentística bem feita com uma panorâmica. Uma endodontia com uma panorâmica? Jamais. Uma endodontia, por exemplo, com uma radiografia interproximal? Não dá. Por que não dá? Porque se você for fazer, você não vai ver, por exemplo, o ápice do dente. Como você vai fazer a sua mensuração de área de trabalho? Enfim, como você vai saber a inserção, a raiz, a angulação, a curva do ápice do dente, do terço apical, do terço médio apical? Implantodontia. Coloquei radiografia panorâmica. Coloquei tomografia computadorizada. Você pode fazer com periapical? Pode fazer com periapical. Eu não estou dizendo que não pode fazer com periapical. A implantodontia também pode ser feita com periapical. Aliás, se você quiser ver posicionamento de raízes, a periapical ela é muito melhor do que a panorâmica. Porque a panorâmica, à medida que o cone gira ao redor da face, ela dá inclinações. Ela dá inclinações que parece que os dentes estão todos muito inclinados para um lado ou para o outro. E na verdade a periapical tem a técnica que a gente chama do paralelismo. Então não tem melhor do que a periapical às vezes do que a panorâmica. Então na nossa ordem de qual é a melhor que a gente tem, a tomografia é a melhor que tem. Entre uma panorâmica, por exemplo, e a periapical para visualização de pequenos espaços entre um dente e outro, a periapical é muito melhor. Agora, se você vai fazer um trabalho maior, um protocolo, e você quer ter ali uma mandíbula, a visão de uma mandíbula, então você pode utilizar uma panorâmica que você vai conseguir conciliar muito melhor o seu tratamento. Bom, vou tomar uma água aqui. A odontopediatria, você pode fazer com periapical e radiografia oclusal, por exemplo, para observar os germes, a posição dos dentes no arco oclusal, o alinhamento, a necessidade de espaçamento ou não, por que não está tendo espaçamento, o que está acontecendo, né? Então a odontopediatria você pode usar as duas, também a interproximal para ver cáries interproximais, e aí você tem um ganho de tempo, porque você faz uma tomada só e já pega superior e inferior, então você pode usar a interproximal também na pediatria. Na ortodontia, radiografia panorâmica, a lateral que eu citei para vocês, pode ser utilizada. Radiografia oclusal também pode ser utilizada. Tem a radiografia carpal, que é a radiografia de punho, para ver o crescimento do paciente, também pode ser utilizada, né? E eu não coloquei aqui, mas eu citei durante a aula, a tomografia computadorizada também serve para ortodontia, né? Então a gente não colocou todos aqui para não ficar tão bagunçado, mas se faltou aí na sua anotação alguma coisa, você anota aí. Também serve para tomografia, não é tão utilizado assim na tomografia, mas você pode usar a tomografia para poder fazer essas avaliações. Na patologia, radiografia panorâmica se usa, tomografia também se usa, radiografia oclusal para observar a extensão da lesão, se há rompimento da tábua óssea, da margem óssea, da cortical óssea, né? Para que lado que houve o rompimento, a localização da lesão, a extensão da lesão ajuda, né? Na periodontia, radiografia periapical, para você ver o dente todo. Na radiografia interproximal, se você quiser ver só a avaliação de crista com relação, por exemplo, ao término de um preparo, a radiografia interproximal é muito boa, né? Você consegue visualizar isso muito bem. E eu não falei, por exemplo, da tomografia, mas a tomografia, nesses casos de periodontia, serve para você avaliar desde uma cirurgia estética para correção de sorriso gengival, dentes anteriores, inclinação, a relação da crista óssea com a junção esmalte-cemento. Não tem outra
melhor do que a tomografia no caso das cirurgias estéticas periodontais. Para prótese, né? O que a gente vai fazer para prótese? Radiografia periapical é o suficiente para prótese. Porque você vai observar se o dente está bem tratado endodonticamente, se existe um pino, se o pino está no terço médio, no terço apical, no terço coronário, qual que é a extensão do pino, se existe fratura, se não existe fratura, qual o tamanho, inserção desse osso, desse dente no osso, e aí você passa a ter todas as relações e você acaba, então, fazendo o melhor diagnóstico de planejamento de prótese para o seu paciente. Em casos de dúvida, não estou conseguindo moldar, eu não sei se essa crista óssea está próximo do término do meu preparo. Se você tem dúvida, você pode pedir uma interproximal e aí você vai observar com melhor condição, vamos falar assim, as regiões interproximais. O que está acontecendo? Se está muito próximo à crista óssea e se você precisa indicar primeiro para fazer um aumento de coroa clínica e aí, no caso, encaminhar o paciente para periodontia. Bom, aqui a gente tem então algumas das nossas recomendações para as nossas redes sociais. Se você ainda não se cadastrou, ainda não se inscreveu em nosso canal ou em uma de nossas redes sociais, seja o Facebook, Instagram, aquela que você melhor se adapta, tá aí todos os nossos contatos, inclusive de WhatsApp, caso você tenha interesse de participar de algum de nossos cursos, queira participar das nossas redes sociais, né? Você tem liberdade para escolher isso. A gente tenta fazer aqui a melhor aula, o melhor trabalho, e eu sou sempre eternamente grato porque vocês estão aqui, a nossa rede está crescendo e a gente espera que você também colabore, faça parte disso, divulgando o nosso canal, curtindo o nosso canal. Se não curtiu, deixa eu não curtir, e eu não curti por causa disso, deixe seu comentário, porque isso faz com que a gente então tome o direcionamento para aquilo que melhor vai atender a sua expectativa. Muito obrigado mais uma vez e até a nossa próxima aula.